embarcadas para o mercado externo. Quero por essas duas outras. QRV Sargento Araújo. As estatísticas dizem que o brasileiro vive cada vez mais. O aumento da longevidade é uma realidade e é por isso que é preciso maiores cuidados com a velhice. O idoso tem direito à vida. Os filhos têm a obrigação de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou doença. Na falta da família, a sociedade e o Estado são os responsáveis por eles. O idoso deve ter acesso aos bens culturais, esporte e lazer, podendo participar e se integrar à comunidade. Tem direito à moradia e de viver de preferência com a família. Máquina capaz de imprimir mais de 100 páginas por minuto e que reproduz as imagens de computador com mais fidelidade do que as impressoras comuns. A impressora laser entra em ação após receber estímulos do computador. Os estímulos são informações da imagem que vai ser impressa. Eles ficam gravados na memória de um circuito eletrônico que está na própria impressora. O circuito a função. Quando os pontos da tela do computador são pretos, o laser acionado incide em um filme fotográfico carregado eletricamente. Quando os pontos são brancos, o laser continua desligado. Onde o laser incide, as cargas elétricas positivas são anuladas. O filme fica então todo marcado pela variação elétrica e passa a atrair a tinta que está em forma de pó nas partes anuladas pelo laser da mesma forma que um pente carregado eletricamente atrai pedaços de papel. Agora é hora de imprimir. O papel e o filme passam por um aparelho chamado pelos especialistas de corona de transferência. Esta corona carregada eletricamente atrai a tinta para o papel no formato que está no filme, transferindo a imagem para a folha. Mas a tinta está apenas depositada no papel. Agora, o papel passa por um fusor a 190 graus e a tinta é fundida definitivamente. A ciência por trás das epidemias. Alice fez uma visita ao Museu da Vida, no Rio de Janeiro. Lá, ela entrevistou o professor Eduardo Costa e tirou várias dúvidas sobre epidemias. Quais são as diferenças entre o vírus e a bactéria? Mas começa por tamanho, por exemplo, né? Os vírus são muito pequenos comparados com bactérias. Existe uma dúvida se o vírus, por exemplo, é um organismo vivo, no sentido que a gente usa. Porque o vírus não se reproduz. As bactérias, sim. O processo de divisão de uma bactéria é semelhante a de uma célula, que começa desse modo aqui, ó, e vai separando em dois. O vírus não é assim. O vírus, em vez de se reproduzir, ele se replica. Isso quer dizer o seguinte: ele invade uma célula e aí ele manda uma espécie de mensagem química, vamos chamar assim, para o núcleo da célula. E essa diz assim para ela, mais ou menos: faça outros igual a mim. E esse, então, a célula vai começar a copiar ele em quantidade grande. Como surgem novos vírus? Às vezes surgir para nós é a gente perceber pela primeira vez que ele existe. Ele pode estar circulando num ecossistema muito definido, muito pequeno, por exemplo, numa mata, em algum lugar que as pessoas não entram em acesso, circulando entre animais, etc. E, de repente, um homem entra na mata e adoece porque entra em contato com aquilo e traz a gente... É o surgimento de uma coisa que já pré-existia, né? Como uma doença pode ser considerada totalmente erradicada? Alice, olha, uma doença totalmente erradicada quando ela desaparece da face do globo. Vamos pensar assim. Aquele vírus, o causador, o agente da doença, desaparece. Erradicamos a varíola no século passado. Ela foi totalmente erradicada.
O Brasil erradicou completamente um mosquito no começo, na primeira metade do século passado, que foi o Aedes aegypti. Foi completamente erradicado do Brasil. Acontece que os países vizinhos não erradicaram. Não fizeram um trabalho de erradicar. Controlaram, botaram em níveis mais baixos. Então acabou voltando e se reinstalando o Aedes aegypti, mostrando que uma erradicação é complexo. Para ela poder ser verdadeira, tem que ser global. Em que casos a vacina é eficiente? Primeiro, tem que ser na época adequada, porque não adianta vacinar depois de adoecer, né? Você tem que ser muito precoce para algumas doenças. Depois também tem certas vacinas que a duração da imunidade não é tão longa. Você precisa repetir. Para ser eficiente, então tem que ter um cronograma de aplicação. Para ter medidas eficientes, não é suficiente ter uma boa arma de controle. Depende de informação e organização da sociedade, da comunidade, do serviço de saúde. Hoje descobrimos como funciona a impressora laser e conhecemos também a ciência que existe por trás das epidemias. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Mundo da Ciência. Nesta semana, no Globo Ecologia, você vai escutar histórias de pescador, quer dizer, de pescadora. Todo mundo estava lá na praia jogando peteca, jogando bola, eu estava lá no mar pescando. São Sebastião, cidade caiçara, terra de pescador. Aqui, a Mata Atlântica da Serra do Mar se encontra com o oceano, formando belos cenários naturais. Uma isca perfeita para a interação do homem com o meio ambiente. Isso é a natureza do mar. Quem é que não gosta do mar? Que a alma deste lugar vem da valorização da natureza e da luta para manter o respeito por todas as formas de vida. São Sebastião, no Globo Ecologia, nesta semana, aqui no Futura. Onde encontrar informações e orientações sobre a indústria brasileira, índices econômicos, estatísticas sobre o desenvolvimento do país e muito mais. www.ibge.gov.br. Este é o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Aqui encontramos um retrato do Brasil através dos relatórios dos últimos censos, além de dados sobre agropecuária, comércio, as contas do governo e até a cartografia. Uma excelente opção para pesquisa para os alunos e um ótimo recurso de informação para professores e trabalhadores. É o Futura navegando com você. A seguir, Sala de Notícias. Sala de Notícias. Um país feito de ferro e aço, e nióbio, minérios preciosos que estão pertinho de nós no dia a dia e nem percebemos. Da lâmina de barbear ao chip de um computador, tudo depende deles. O Brasil está entre as 3 maiores potências mundiais de minérios. Somos os maiores exportadores de ferro, aço e nióbio do planeta. O setor alavancou a economia em 2003, com exportações no valor de 7,5 bilhões de dólares, o que corresponde a 30% do saldo comercial do país. Mas o meio ambiente ainda sofre com a exploração desordenada e pela ação irresponsável de alguns mineradores. Veja no Sala de Notícias, que está começando agora. Cada vez mais procurados pelas indústrias em todo o mundo, os minérios brasileiros mobilizam uma cadeia produtiva que vai da extração mineral, passando pela siderurgia, até se multiplicar em diferentes produtos.
O país tem vocação histórica nessa área. Começou a exploração do ouro em Minas Gerais pelos portugueses. As primeiras fundições de minério de ferro surgiram no final do século XVIII, em São Paulo. Hoje, o nosso ferro é considerado o melhor do planeta. É o produto mais competitivo do Brasil no mercado internacional, segundo um estudo feito pela Unicamp. O ferro é essencial para a economia e para a produção do aço. Só em Minas Gerais se concentram 2/3 da produção nacional. Na extração de minério de ferro, os brasileiros são exemplo de qualidade e competitividade. Em 2002, o país produziu 210 milhões de toneladas, 22% do total no planeta, a maior produção do mundo. Quem pensa que esse tipo de atividade acontece longe dos grandes centros urbanos se engana. Logo aqui, do outro lado da serra, está uma das maiores cidades brasileiras e a pouco mais de 4 quilômetros, o centro de Belo Horizonte. A região em volta da capital mineira, o quadrilátero ferrífero, produz 70% do minério de ferro brasileiro. Mas se para a mineração brasileira sobra eficiência, faltam investimentos para evitar a destruição da natureza. Na região metropolitana de Belo Horizonte, os resíduos da atividade mineral assoreiam rios e formam paisagens lunares. Do primeiro beneficiamento surge o ferro gusa. Os lingotes saem resfriados das formas, mas ainda numa temperatura elevada de 700 graus. 40% das 7 milhões de toneladas de gusa produzidas no Brasil atendem às usinas de aço nacionais. O restante é exportado. O ferro gusa brasileiro é considerado um dos melhores e mais puros do mundo. A boa qualidade é resultado do processo de produção. Aqui, o combustível é o carvão vegetal. O simples fato de nós trabalharmos, a nossa matéria-prima ser carvão vegetal, ele tem um balanço ambiental muito positivo em relação ao uso do coque, do carvão mineral. A indústria de ferro gusa é uma das que mais crescem no país. 2/3 do ferro gusa brasileiro vem de Minas Gerais. As indústrias de médio porte geram riqueza no interior. Um exemplo é Divinópolis, no centro-oeste de Minas, onde 8% dos 200 mil habitantes vivem da produção do gusa. O Brasil tem um domínio absoluto das chamadas minas a céu aberto. O que significa isso? São atividades de mineração na superfície, porque a outra maneira de produzir minério é chamada mina subterrânea, que você faz um orifício, um buraco, vai ao subsolo e lá você retira o minério. Essa fase de mina subterrânea ela é característica dos países mais maduros de produção mineral que já exauriram as reservas de superfície. O Brasil, nós estamos ainda na mineração pré-adolescente. Então ela é claramente a mineração de mina a céu aberto. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande, porque naturalmente o custo de produção é menor do que quando se aprofunda para buscar o recurso mineral, ou seja, o bem mineral, em profundidade. Rígido, resistente e flexível, o ferro foi descoberto pelo homem por acaso, quando pedaços do minério foram usados no lugar de pedras nas fogueiras durante a pré-história. Mas como ele se transforma em aço? É o que você vai ver agora. Quando o homem conseguiu a quantidade necessária de calor para fundir o minério de ferro, encerrou a Idade do Bronze e deu início à Idade do Ferro. Com a Revolução Industrial e a invenção dos fornos, o ferro teve suas impurezas corrigidas e tornou-se mais resistente. A liga de ferro e carbono fez surgir o aço, que passou a ser o metal mais consumido pela civilização industrial. O ferro é encontrado em toda a crosta terrestre, associado ao oxigênio e à sílica. Já o minério de ferro é um óxido de ferro misturado com areia fina. Quando o ferro se liquefaz, é chamado de ferro gusa ou ferro de primeira fusão. Impurezas como calcário e sílica são retiradas dele e formam a escória, matéria-prima do cimento. Quando o ferro é refinado, ele passa pela aciaria, ainda em estado líquido, e se transforma em aço depois da queima de impurezas e adições. O aço na laminação é transformado mecanicamente em produtos siderúrgicos, como chapas, bobinas e barras. A Vale do Rio Doce, maior mineradora de ferro do mundo, é a potência econômica que o Brasil gostaria de ser, dizem os especialistas. A maior empresa privada do país tem mais crédito que o governo federal junto aos bancos estrangeiros.
Nos últimos anos, comprou outras grandes mineradoras brasileiras. Adquiriu também usinas no Oriente Médio e na Europa. Recentemente, fechou com a China o maior acordo dos últimos tempos, a venda de minério de ferro por 20 anos. Um negócio inédito no valor de 2 bilhões de dólares. Criada pelo governo logo depois da CSN em 42, a Vale sempre foi líder na sua área. Dona da maior jazida de minério de ferro do mundo, Carajás, no meio da floresta amazônica, a companhia sempre foi lucrativa. Mas em 97, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio Doce foi privatizada. Hoje, ela é a maior empresa privada da América Latina e vale no mercado 23 bilhões e 400 milhões de dólares. A Vale concebeu uma ferrovia de alto desempenho, todas duas, Vitória, Minas e Carajás, são paradigma no mundo, na bitola que elas operam, e portos de profundidade para navios de até 300 mil toneladas, para poder ser competitivo no frete. Isso foi um sucesso em matéria de logística e, com isso, nós conseguimos, no Brasil, competir internacionalmente. O aço lava, passa, cozinha e congela. É o aço dos fogões, das geladeiras, dos aquecedores. Mas também transporta, constrói e produz energia. Emprega milhares de brasileiros e traz milhões de dólares em divisas. É a história de uma indústria que precisou mudar para poder sobreviver à concorrência. A siderurgia brasileira ocupa hoje a 8ª posição mundial. A tecnologia de produção do aço brasileiro é referência internacional. Foram necessários 60 anos para se chegar a esse ponto. A indústria siderúrgica no país tomou impulso no Estado Novo entre 1937 e 1945 e no segundo governo de Getúlio Vargas na década de 50. Durante o governo militar, nos anos 70, novo estímulo, novas empresas, tudo isso com dinheiro público. E a acearia brasileira permaneceu estatal até a década de 90, quando a onda da privatização transferiu para empresários o controle das usinas. Foi aí que mais investimentos vieram e com eles a modernização. 70% do aço brasileiro atendem ao mercado interno. Mesmo em tempos de pouco crescimento da economia, setores que consomem grandes quantidades do produto, como a construção civil e a indústria de implementos agrícolas, mantêm a demanda em crescimento. A exportação também anima os empresários. No ano passado, a venda do produto para o exterior rendeu ao país 3 bilhões de dólares, apesar da restrição dos americanos. A imposição de barreiras à entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos provocou a busca de novas frentes de negócios. O país foi à luta, buscou novos mercados e a conjuntura internacional também ajudou. Com tudo isso, a produção nacional de aço cresceu, contrariando todas as expectativas. Houve um crescimento grande da China de demanda. Então, grande parte do aço foi deslocado para a China. A própria Rússia e a Ucrânia começaram a dar sinais de crescimento. Então, grande parte da exportação desses países ficaram no próprio país. E, ao mesmo tempo, no caso específico do Brasil, o real começou a ser desvalorizado, o que impediu a entrada de aço como importação. A Companhia Siderúrgica Nacional nasceu em 41 em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, durante o governo de Getúlio Vargas. Foi a primeira empresa produtora de aço do país e é um marco no processo brasileiro de industrialização. O aço da CSN viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais, que formaram o núcleo do atual Parque Fabril brasileiro. Após 5 décadas de atividade, a CSN foi privatizada e passou por uma reestruturação tecnológica e logística. Hoje é um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina, produzindo quase 6 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Integrando minas, usina, ferrovia e portos, a CSN conseguiu alcançar um dos menores custos operacionais do mundo. Nióbio, você já ouviu falar nele? Para que serve esse minério de nome exótico tão procurado pela NASA? Você vai saber daqui a pouco. Nesta semana,
Viva Legal. Valorize o que você tem de mais importante. Um programa sem contraindicações para suas perguntas sobre saúde e bem-estar. Doses homeopáticas de matérias, reportagens, opiniões de especialistas e depoimentos de quem já passou ou ainda vive problema. Na bula das informações saudáveis, reações adversas jamais foram encontradas. Viva Legal, nesta semana, no Futura. Nióbio, um minério mais valorizado pela eficiência do que pela fama. Pouco conhecido, o nióbio foi descoberto no século passado na Inglaterra. É um tipo de ferro liga, super resistente à corrosão, ferrugem e calor. O Brasil tem a maior jazida de nióbio do mundo e pode atender a 100% do mercado internacional. Hoje vendemos até para a NASA. O nióbio e os derivados de quartzo são mais 2 grandes produtos do nosso Brasil mineiro. Parece uma velha navalha, mas não é. Hoje as lâminas são descartáveis. É um material mais fácil para a gente manusear, você não precisa ficar usando, afiando, né? As novas lâminas são leves e flexíveis porque levam na composição o nióbio, minério que sai do solo brasileiro para o mundo. 93% de todo o nióbio do planeta estão nesta jazida em Araxá, no Triângulo Mineiro. 27 mil toneladas por ano são extraídas daqui. E ainda há o suficiente para ser explorado nos próximos 500 anos. O nióbio é usado na fabricação de ferrovias porque resiste à corrosão e à ferrugem. E nos foguetes americanos porque é o único material que suporta os 2.000 graus de calor no lançamento. Por causa da resistência e da flexibilidade, o nióbio ainda é usado na fabricação de peças de automóveis, como chassi, rodas e molas. Além disso, os carros também estão ficando cada vez mais eletrônicos, com computadores de bordo, que dão informações sobre o funcionamento do veículo. Um avanço graças a outro minério, de que o Brasil também tem a maior reserva do mundo, o quartzo. As jazidas brasileiras têm 73 milhões de toneladas do minério. Mais conhecido na forma de cristal, ele é usado para regular a frequência de relógios e traz sorte e equilibra a energia do corpo, segundo os esotéricos. Mas 90% da produção nacional são exportados em pedras brutas, que associadas a outros minerais dão origem ao silício. Um supercondutor de energia usado em pequenos componentes de computadores e aparelhos eletrônicos. Exportá-lo como matéria bruta, né, vende barato, o que pode ser caro. Processar esse material, agregar valor com tecnologia é o que nós precisamos fazer. E o derivado de quartzo evolucionou a estética, virou silicone. Como não é tóxico e não provoca rejeição, o silício associado ao cloro é usado nas próteses. Úrsula fez implantes no rosto e nos seios. Eu sabia que vinha daí. A gente não faz a relação, né, do minério com o silicone. Graças a Deus que tem isso, né? Veio parar aqui no meu queixo, veio parar no meu busto. O Brasil tem potencial mineral? Tem. Maior do que a Austrália e Canadá, que são 2 dos maiores países do mundo. Então você teria que perguntar, exatamente o que você perguntou, quais são os entraves? O primeiro deles é que o governo parou de oferecer aquilo que é fundamental na indústria mineral mundial e que no mundo inteiro são os governos que fornecem. São os chamados estudos de geologia básica, ou seja, o mapeamento geológico, que colocam no mapa todas essas informações numa escala do mapa que seja tão próxima da realidade quanto possível e que precisa ser oferecida com a tecnologia hoje existente, usando satélites, aerogeofísica, etc. Empresas que abandonaram áreas de mineração em Minas Gerais foram denunciadas pelo governo ao Ministério Público. Elas estão destruindo o meio ambiente. É o outro lado do setor de mineração que precisa ser revisto. Imensas áreas devastadas, rejeitos que escorrem abrindo caminho na mata. Foi esta a situação que os fiscais encontraram em 4 das 10 mineradoras vistoriadas. Apesar de desativadas, elas ainda são um risco ao meio ambiente.
Segundo esta ambientalista, as pilhas abandonadas com restos de minerais escorrem com a chuva e sobrecarregam as barragens de rejeitos. A ruptura dessa barragem vai levar materiais que vão detonar outras áreas, vão prejudicar atividades econômicas, que vão muitas vezes matar animais domésticos, vão prejudicar pastos, vão destruir reservas florestais, vão matar a fauna silvestre, é um dano ambiental gravíssimo. É o perigo que existe nesta área em Igarapé, onde fica a mineração EMISA, uma das 4 em situação crítica, segundo o levantamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Ela não está funcionando há 4 anos. O problema é que o dono não vinha fazendo a manutenção da área. E aqui são 7 barragens para contenção de rejeitos, como aquela, e todas elas ficam bem no meio de uma grande área verde. Vegetação que pode ser destruída a qualquer momento com o rompimento de uma das barragens. Em Brumadinho, uma barragem de rejeitos da mineradora EMESA já se rompeu. A lama escorre e provoca o assoreamento do rio Paraopeba. O secretário estadual de Meio Ambiente disse que vai pedir a intervenção do Ministério Público para que sejam tomadas providências nas 4 mineradoras com problemas. Podem ser recuperadas áreas de mineração, de minério de ferro e outros que se fala que viraram desertos, podem ser recuperadas. A gente primeiro tem que definir qual é o tipo de uso que a gente quer dar. Eu cito como um bom exemplo de mineração, de recuperação de área, em Curitiba, a chamada pedreira Paulo Leminski, que lá havia uma pedreira e tudo mais, e aquele o que seria um buraco que ficou ali da atividade de mineração de pedra, virou um espaço para atividades culturais da sociedade de Curitiba, e há outros exemplos que até de reconstituição completa de morros e tudo mais. A gente tem aquele famoso poema do Carlos Drummond de Andrade, que Itabira é só um retrato na parede e tal, e na verdade ele estava se referindo a uma mineração feita na cidade de Itabira e que, segundo ele, teria se modificado muito. Isso é uma imagem ruim, então é necessário modificar essa imagem e mostrar que hoje, com a tecnologia, o desenvolvimento da engenharia, etc., é possível fazer uma mineração bastante razoável, muito menos traumática, mas sempre também tendo em vista que algum dano será realizado. E aí é uma questão da sociedade escolher o que ela quer. O Brasil é um país mineiro por tradição. O setor cresceu com a nação e hoje, segundo o IBGE, cada emprego na mineração corresponde a quase 9 pessoas trabalhando na indústria de transformação de minerais e na metalurgia. O país tem condições de ser líder mundial nessa área. Por isso, o governo decidiu retomar o mapeamento geológico, os levantamentos aerofísicos e investir em projetos de produção. Os empresários também querem mudar a imagem da indústria extrativista, que esgota o solo e destrói o meio ambiente. Para isso, estão investindo em tecnologia. Esse foi o nosso Sala de Notícias de hoje. Até a próxima! Nesta semana, no Globo Ciência. Pesquisar os segredos dos músculos, eles vão ter que suar muito e correr atrás de informação. Pelo jeito, vamos ter que trabalhar mente e corpo ao mesmo tempo, né? Para isso, vai ser preciso muito exercício até deixar o cérebro bem definido. Mente sana em corpore sano. Traduzindo, mente sadia num corpo sadio. Tema do Globo Ciência, nesta semana, aqui no Futura. A seguir, Viva Legal.
parece inofensivo. Voa por aí como outro mosquito qualquer e quando ataca, você nem sente a picada. Estamos falando do mosquito da dengue, que já se tornou uma grande ameaça para os brasileiros. Ele hoje pode ser encontrado em quase todo o território nacional e vem causando epidemias nos meses de chuva e calor. É dessa ameaça que vamos falar agora. No programa de hoje, vamos conhecer melhor o mosquito transmissor da dengue para evitar que ele continue a se multiplicar no Brasil. E vamos saber também quais são os principais sintomas da doença e como se deve proceder quando eles aparecem. Fique ligado que a vitória nessa luta depende de informação e da ação de todos. Pneus velhos, latas vazias, pratos de plantas e outros materiais que podem acumular água. Esses são os campos de batalha. E aqui começa e termina a nossa guerra. Como tantas outras doenças, a dengue é causada por um vírus. Mas esse vírus só é transmitido para os seres humanos por um mosquito que tem o nome científico de Aedes aegypti. Esta é a grande ameaça que a gente precisa combater, pois uma coisa já está provada. Quanto mais mosquitos existem em uma região, maior é o número de casos de dengue. Por isso, a melhor forma de evitar a doença é impedindo a reprodução do Aedes aegypti. Mas para entrar nessa luta é preciso conhecer bem o adversário. O Aedes aegypti é escuro e rajado de branco. Menor que um pernilongo comum, ele se desenvolve sempre em água parada e limpa. Só as fêmeas picam as pessoas e as picadas acontecem sempre durante o dia. Do sangue que suga durante a picada, a fêmea aproveita os nutrientes para desenvolver seus ovos. E são esses ovos que vão produzir mais alguns milhares de mosquitos. O mosquito da dengue tem vida curta. São apenas 45 dias. Mas durante esse tempo, uma única fêmea pode contaminar até 300 pessoas. A transmissão da doença acontece exatamente assim. Quando o mosquito pica uma pessoa já contaminada, ingere o vírus junto com o sangue. Aí, depois de uns 8 a 12 dias, ao picar outras pessoas, o mosquito já estará transmitindo a doença. Qual o cuidado que nós devemos ter dentro de casa, nas plantas, água parada, cuidar das plantas que estão dentro da nossa casa. Os cuidados enquanto brigando com a esposa lá, não pode dizer que ela gosta muito de mexer com plantas, fica nas águas paradas, naqueles pratos. A gente tirou esses pratos todos, agora não tem mais isso. E aqueles cuidados de não deixar pneu velho, vazio em casa, qualquer coisa fica água parada, né? Nós temos também pneus. Então as pessoas devem se conscientizar de que isso vem trazer malefício, não benefício para a população e os familiares. Pneu velho, lata, garrafa, né? Então é bom que as pessoas observem bem dentro de casa onde que tem uma água parada. As autoridades de saúde estão convencidas de uma coisa. O Brasil só vai acabar com a dengue se toda a população participar dessa batalha, impedindo o surgimento de novos focos do mosquito. É que não basta uma pessoa cuidar da própria casa se o vizinho deixa latas e pneus espalhados no quintal, onde a água da chuva se acumula. Por isso, todos precisamos saber o que deve ser feito para impedir que o mosquito se reproduza. São recomendações muito fáceis de seguir. Anote aí. Ninguém precisa acabar com os vasos de plantas em casa, mas colocar areia nos pratos coletores de água é uma boa forma de impedir que os mosquitos se reproduzam ali. Outro cuidado necessário é de tempos em tempos lavar bem esses pratos coletores, passando uma bucha ou um pano em toda a superfície para eliminar os ovos de mosquitos. Guarde sempre as garrafas vazias de cabeça para baixo e no local abrigado da chuva. E se precisar guardar pneus e latas velhas, faça furo neles para não acumular água. Coloque os copos descartáveis em latas de lixo logo depois de usados e mantenha as latas sempre bem fechadas. Limpe regularmente as calhas e lajes de sua casa e lave com cuidado os bebedouros de aves e animais com escova ou bucha, trocando água pelo menos uma vez por semana. Conserte buracos que possam acumular água de chuva e mantenha a caixa d'água sempre bem fechada. O
posto de saúde constou que estava o foco, né, muito grande aqui na vila, aqui no bairro. Então, eles planejaram um mutirão para poder a gente conscientizar as famílias, né? O mutirão era assim, a gente chegava, batia na porta, a pessoa recebia a gente falava que era sobre a dengue que a gente queria falar. Um falava assim, eu já sei, batia a porta. Outros já recebia, a gente já deixava de não pode estar à vontade, a gente entrava, verificava as casas, né? E verificava as caixas. O mutirão valeu muito a pena. Inclusive, as caixas que estavam destampadas, procuraram tampar, sabe? Procuraram, assim, limpar. E já está tudo mais ou menos controlado. É muito importante que cada um procura conservar a sua casa, a casa do vizinho, né? Para que não haja esse mosquito da dengue mesmo. Porque se nós não conscientizarmos, se a comunidade, a população não conscientizar, não vai acabar com esse mosquito da dengue. Não custa nada fazer uma revisão em casa todas as semanas para verificar se existe em algum lugar o perigo de que a água venha a se acumular, por causa da chuva ou das atividades normais de limpeza. Uma simples latinha descartável, os cacos de vidro no muro, a lona que cobre a piscina, plantas que acumulam água nas folhas, os ralos da área de serviço. Todos esses lugares podem abrigar os ovos do mosquito e precisam ser verificados regularmente. Esta é a melhor forma de defender a sua saúde e a saúde dos vizinhos. O que não dá é para brincar com o mosquito e com a dengue. Nós fizemos um mutirão junto à comunidade e nos organizamos a fim de combater os focos que nós tínhamos na região. Dos nossos agentes, 64 agentes de saúde estiveram participando desse programa. 7 enfermeiros e 2 assistentes administrativos. Nós fizemos um trabalho de casa em casa, conversando com cada indivíduo, mostrando para eles a importância do projeto e como combater as larvas do mosquito. Então foi um programa de um dia, mas que não terminou ali. Esse programa foi só para acordar a comunidade. A maior dificuldade foi receio de algumas pessoas por não querer estar colocando areia nos pratinhos, porque poderia estar estragando as plantas, né? Mas tudo foi bem explicadinho, no final eles acabaram aceitando bem. O que mais foi encontrado foram pratinhos de planta com água, né? Vasilhinha de cachorro também, e algumas garrafas, entulhos em terrenos baldios, né? 90% de sucesso, porque a gente conseguiu evitar que aqui na área houvesse a epidemia, se expandisse, né? E foi tudo bem o trabalho da gente. A gente continua todos os dias passando, informando as pessoas que a dengue não parou, não acabou ainda, no próximo verão tudo pode voltar de novo, tá tomando cuidado para que não deixar que a epidemia estoure aqui, né? Então a gente sempre passa falando para as pessoas continuarem tomando cuidado com as vasilhas, com as plantas, para que o mosquito não se reproduza, né? A luta continua. Algumas pessoas ficam com medo de chegar perto de quem está com dengue, mas não há razão nenhuma para isso. Você pode cuidar da pessoa sem medo, pois a dengue nunca é transmitida de uma pessoa para outra. A contaminação só acontece com a picada do mosquito. É ele que a gente precisa evitar, e não a pessoa doente. Há 100 anos o Brasil vem lutando contra a dengue, que está presente hoje em todo o território nacional. Durante um longo período, a doença ficou controlada. Na década de 70, as autoridades de saúde chegaram a considerar o mosquito erradicado. Mas em 1986, a situação voltou a piorar. O Ministério da Saúde informa que o maior número de casos acontece durante a primavera e o verão, quando a temperatura sobe e aumentam as chuvas, pois o mosquito se reproduz mais depressa entre temperaturas de 24 e 28 graus. E depósitos como esse se tornam um perigo se os responsáveis não tiverem o cuidado de impedir o acúmulo de água.
mesmo eu tomando todas as precauções, né, o que aconteceu foi o seguinte: a gente já estava uma crise, já estava uma epidemia já na cidade, então como a gente morava mais afastado e a gente não tinha muitos vizinhos, a gente olhou mais as plantas, né, a piscina que a gente tinha, cuidado com ela, e achando que estava tudo certo. Mas as pessoas em volta estavam jogando lixo, excesso de lixo dos bairros próximos, pneu, lata. Isso foi um descontrole total da parte da gente, né? A gente não podia controlar esse lixo. Então os mosquitos aumentaram muito e quando a gente viu, já apareceu um caso de dengue na minha casa. Foram as crianças. O mosquito, a gente pensa que às vezes ele está em grandes depósitos de água, mas ele pode, inclusive, ficar numa tampinha, numa folhinha que tem um reservatório de água maior que ficou ali depositada. Esse mosquito pode fazer o criador dos ovinhos dele ali numa coisa bem pequenininha, porque ele é muito pequenininho. Então são coisas mínimas que a gente tem que tomar cuidado. Uma fêmea do Aedes aegypti chega a produzir de uma só vez cerca de 150 a 200 ovos. E o problema fica ainda maior quando a gente sabe que a fêmea contaminada pode transmitir diretamente o vírus para algumas de suas crias, que uma semana depois já estarão em condições de picar as pessoas. Na segunda parte do programa, vamos falar de outras características dessa ameaça. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. E hoje eu estou aqui para falar um pouco de saúde para vocês. Agora eu vou falar de uma saúde que às vezes a gente esquece, que é a saúde daqui, ó. Às vezes a gente esquece de bater um papo, de ver como é que o filho está no colégio, ou se arranjou uma namoradinha, enfim, sentar, bater um papo com a família, saber como é que está a mamãe, né? Saber como é que estão os irmãos. Às vezes a gente esquece dessa saúde, da saúde da família, da saúde do bom relacionamento, e a cabeça comanda tudo, né? Então é muito importante a gente estar sempre sereno, a gente estar sempre disposto a um diálogo, porque isso aí vai fazer com que a saúde toda do corpo melhore. Porque quando a cabeça começa a funcionar ruim, como é que o resto do corpo vai funcionar bem, não é verdade? Então vamos se lembrar da saúde, ó, daqui da cabeça, dormir bastante e conversar com a família, estar sempre junto. Quando vê alguém tristinho, chama num cantinho, conversa, bate um papo, aquilo já alegra, já muda o astral, a saúde já melhora. Quer dizer, saúde é aqui e é aqui também. Valeu? Dia 11 de março, vamos direto ao ponto. Com um assunto sobre algo assim, meio, digamos... Aqui a gente conversa sem rodeio. Você vai saber sobre primeira vez e tirar suas dúvidas quanto à primeira vez. Aqui a gente fala sobre sexualidade, saúde, comportamento e outros temas sem precisar ouvir esse barulhinho chato. Nova temporada 2004 de Ao Ponto. Informação do jeito que você gosta, com Jairo Bauer e sem nenhum problema. Dia 11 de março, 10 da noite, aqui no Futura. Nesta terça, sessão extra para a sua diversão. Eles já estão dançando e ela demonstrou interesse. Fale-me sobre você. Candidato a governador, eficiente nos discursos e sedutor. Talvez ele tenha alguma chance. Não me diga que não ficaria impressionada se tivesse que distrair o futuro governador. Os governadores são diferentes de outros homens? Toda essa personalidade pode resultar em dor de cabeça para um político. Prepare-se para um bom melodrama. E será também uma boa oportunidade para conversarmos sobre as diferenças entre ser um governador de estado no Brasil e nos Estados Unidos. Dean Martin e Susan Hayward estão em Ada, cartaz do Cine Conhecimento, nesta terça, aqui no Futura. Nosso tema de hoje é a dengue. Nessa segunda parte do programa, veremos que o mosquito que transmite... O pastor Elcio, idoso, paga.